Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Esse texto vem nos revelar o grande risco de qualquer cristão verdadeiro se apostatar da fé. No original, apostatar diz se desligar, se afastar, se rebelar, ou seja, deixar de estar unido ao Senhor e se afastar da verdadeira fé que salva em Jesus Cristo. Hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo: mas hoje nós estamos no tempo da graça. Tudo é graça, tudo é bênçãos. Pois Deus é amor, verdadeiramente Deus é amor, como está em 1 João 4,8. Mas Deus não é somente amor, Deus é justiça e juízo. Como está no Salmo 97 e no Salmo 89, que nos diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Então há um grande risco, sim, para aquele que é cristão de apostatar da fé, e então se tornar cristão somente de nome, somente da boca, somente de declarar que é cristão, mas a sua vida passa a ir contra totalmente a palavra de Deus. A vontade de Deus manifesta na sua palavra. Vem então a sua vida a ser um contra-testemunho de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E então, o processo de apostasia se inicia. Inicialmente, se entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. E se continuarmos a pecar voluntariamente, nós estaremos apagando o fogo do Espírito em nós. Já é o segundo passo, é o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Mas se aquele que se diz cristão continuar na prática diária do pecado, veja bem, eu não disse que o cristão não peca, porque o pecado na vida de qualquer cristão tem que vir como um acidente, e não ele, um verdadeiro cristão, viver na prática diária do pecado, ou seja, tolerar o pecado, se acomodar com o pecado e gostar do pecado. E passar a amar sim o pecado, pois ele vai se conformando com este mundo, com o ensino antibíblico da sociedade e de inúmeras e da maioria das igrejas que se dizem cristãs, que verdadeiramente de cristãs não tem nada. E se a pessoa continua a pecar, como eu disse, voluntariamente, entristece o Espírito Santo, apaga o fogo do Espírito e continua, o próprio Espírito Santo se afasta. E, portanto, ela não estará mais sendo templo do Espírito Santo, como nos diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ela será dirigida
guiada e orientada pelo espírito deste mundo, o Deus desse século, como nos diz 2 Coríntios 4:4. E será guiada pela sua carne, como nos fala em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Vejam o que está escrito. Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No versículo 9, veja bem: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Parte final do versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O risco da apostasia é muito grande, pois você nem eu não sabemos até onde é possível se arrepender. Porque à medida que o Espírito de Deus se afasta e a pessoa continua a pecar, continua na prática do pecado, continua gostando e amando o pecado, gostando e amando aquilo que está fazendo, ela está no processo de rebelião contra Deus. E em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E na lista de Apocalipse 15, 8, estão os feiticeiros que não entrarão no reino dos céus. A apostasia, o abandono literal da fé é plenamente possível. E se nós insistirmos, qualquer um de nós, a pecar voluntariamente, há um momento em que não é mais possível um recomeço, em que a graça do arrependimento não nos atinge mais, porque o nosso coração, como no texto que li, está endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versículo 13, a última parte: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A apostasia é algo tão real, que o escritor em Hebreus trata novamente disso no capítulo 6, quando ele diz, a partir do versículo 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. E continua: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Inferno. E mais uma vez, no capítulo 10, ele vai novamente tratar do mesmo assunto. Vejam bem, por 3 vezes, na mesma carta do Novo Testamento. Não é no Antigo Testamento, não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. É no tempo da graça. Ele vai novamente alertar sobre o risco da apostasia. Veja,
Hebreus 10, a partir do versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É a pergunta que o Deus Todo-Poderoso nos faz neste momento. E isso está em concordância com o que está em Isaías 63, versículo 10. Mas eles, se referindo ao povo de Deus, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Por isso você, seja membro de igreja, seja você pastor, pregador, evangelista, bispo, é agora convidado a fazer aquilo que a palavra de Deus nos convida em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. E eu vou ler esse texto como uma advertência final para você. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se é que já não estáis reprovados. Se é que já não estáis reprovados. A apostasia é uma realidade viva. Portanto, se de fato você é um cristão verdadeiro, cuide-se para que você não caia, como diz o alerta e advertência da Escritura. Em nome de Jesus Cristo.